Bom, agora a gente vai mostrar a ferramenta multiajuste, ou multifit, né? Pelo próprio ícone aqui, a gente percebe que o que significa. A declividade nessa linha escura, ela tem um sentido, porém ela tem declividades variadas. Aqui ela tem um sentido mais plano, aqui mais íngreme e retorna a ser um pouco mais plano. Então é basicamente isso, é uma ferramenta que o projeto vai aceitar limites de declividade, tá bem? Então aqui é o mesmo quadro utilizado no exemplo do melhor ajuste. É um quadro que basicamente simples, só tem um sentido de declividade natural. Então ele se torna mais fácil para nós darmos esse exemplo. Então o que a gente estabelece nesse projeto? A gente estabelece uma direção. Então, no caso, essa flechinha vai dar a direção da nossa caída, da nossa declividade que a gente pretende utilizar. E ela te permite colocar valores mínimos e máximos de declividade aceitáveis para o projeto. O valor mínimo seria o valor para a água não ficar, vamos dizer assim, sem nenhum gradiente. Então, se ela ficar no zero, o patamar é nível morto. Então, se a gente colocar algum valor diferente de zero, ele vai ter uma mínima declividade. Vamos supor que a gente queira, no mínimo, que tenha 5 centímetros em 100 metros. Então, a gente coloca 0,05 aqui, como declividade mínima, e a gente tem que estabelecer o máximo. Se o máximo a gente não quer passar, por exemplo, de 1%, nesse caso não vai passar nem perto disso. Se a gente não quiser restringir o máximo, que o terreno nos deu o máximo, a gente bota um valor arbitrário alto aqui, que seria, nem chega nessa área, pode botar o valor 11, que seria 11 metros em 100 metros, só para ficar, vamos dizer, liberado o limite superior de declividade. Mas se a gente quiser colocar um valor mais aproximado, a gente pode colocar 0,5, que seria 50 centímetros em 100 metros. Da mesma maneira, essa área não encontra esse tipo de declividade. Então, a gente tem 5 centímetros em 100 metros como mínimo e 50 centímetros em 100 metros como máximo nesse critério. Então, a gente pode estar mandando executar esse projeto dessa maneira. Tá? Então, aqui a relação corte-aterro está em 15% e a profundidade máxima está para o aviso de corte além dos 20 centímetros. A gente, sobre a elevação, manda executar o processamento e a gente vai ter a nossa sugestão de projeto. Então, veja que o que acontece. Como a gente não tem nenhum ajuste lateral, o projeto desconsidera essas imperfeições que a gente tem nas laterais de áreas mais altas. Então, se a gente olhar aqui, ele pouco vai cortar essas partes altas nas extremidades do quadro, né? Então, o que a gente pode fazer? Na parte de projeto, a gente pode também solicitar que ele otimize as faixas cruzadas ou a lateralização do projeto. Então, a gente manda processar de novo sobre a elevação original, ver como isso se apresenta aqui. Ele dá um aviso da profundidade máxima. Veja que agora ele fez um ajuste um pouco melhor dessas imperfeições laterais. Então a gente pode olhar que ele se parece mais com o projeto de melhor ajuste, cortando todas essas imperfeições laterais e permitindo a declividade ter um único sentido com algum aterro na parte mais alta. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode ver informações, olhar o que a gente tem. Então, a gente tem um corte-aterro menor do que o projeto do melhor ajuste. O melhor ajuste estava em torno de 100 e poucos metros cúbicos por acre, né? Corrigindo para hectares, que deveria estar aparecendo aqui. Por algum erro não está aparecendo, mas enfim, está 30% menos corte do que o projeto de melhor ajuste. Então, uma economia de 30%. Basta nós sabermos se é isso que a gente deseja. Então, assim, a gente tem essas rugosidades aqui, que a gente também pode estar fazendo um acabamento. Onde é que a gente faz isso? A gente sai aqui, vai na ferramenta liso, a gente vai fazer um aplanamento virtual da área. A gente agora sim escolhe no design, a gente estabelece uma intensidade de alisamento. Vou colocar aqui como exemplo 40 metros e mandar processar.
Então ele vai ficar mais acabado essas curvas, né? Não, mas eu não gostei dessa questão do ficar assim sinuoso, eu quero mais reto essas taipas. Também aqui é uma ferramenta de terraplanagem, então a gente pode fazer o quê? A gente faz um acabamento direcional. No sentido da caída é a direção primária, né? Se a gente quer manter esses 30 e poucos metros, ou pode diminuir para 20 e poucos metros, que nessa direção a gente não quer muita interferência. A gente quer mais suavização na direção secundária, que é a direção transversal a esse eixo da caída. Então, a largura desse quadro tem 100 e poucos metros. Se eu quiser suavizar com alguma intensidade, eu vou botar perto de 100 metros esse acabamento. Então, ali, ó, não mudou muito. Então, a gente pode exceder um pouco mais. Ó, ele vai ficando um pouquinho mais reto. Então, a gente pode também aqui olhar o que muda no corte aterro, certo? Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de acabamento também para atingir nossos objetivos. Ah, gostei. Como é que ficou a relação de corte aterro? Estava 70 e poucos, agora continua praticamente a mesma coisa. Mudou pouca coisa em relação ao projeto anterior. Então eu vou lá, gostei da superfície, como é que ficou minhas taipas? Como é que era o original e como é que ficou minhas taipas com desnível de 5 agora? Originalmente eu tinha uma superfície assim, bastante irregular, bastante problemática. E minhas taipas ficaram assim. Então, para mim é aceitável esse projeto aqui. Veja que comparado com o melhor ajuste, as taipas têm um distanciamento irregular, porque elas têm declividades desuniformes, né? Então, a gente pode estar olhando aqui na ferramenta de melhor ajuste que ela tem uma declividade desuniforme. Tendo as informações, a gente tem alguma informação a mais que isso. Tá? Então, basicamente, é assim que fica a diferença de um projeto de declividade uniforme comparado com esse de declividades uniformes, onde as taipas não necessariamente vão ter o mesmo distanciamento entre elas. Elas vão variar conforme o terreno é variado. Aqui, por exemplo, o terreno é mais plano, as taipas ficaram mais longe. Aqui o terreno é um pouquinho mais de declividade, as taipas ficaram mais perto. Embora tudo isso é um terreno plano. Mas é assim que o software trabalha nesse modelo de projeto.